As pessoas estão começando a entender o poder que elas têm do lado de cá como receptoras. Verdade, verdade. Né? E isso o que é? É uma prestação de serviço que você está fazendo através de uma curadoria de convidados, através de um senado grego moderno, onde se discute infinitas ideias, inclusive ideias antagônicas, e que vence a melhor ideia. Isso é democracia. E tem que rolar o pau mesmo. Tipo, tem que ter antagonismo, tem que ter contraditório. Aqui é o que a gente tá vendo. E por que estão tentando regular o podcast? Estão tentando. Claro. Por quê? Porque esse espaço é realmente democrático. Estão tentando regular o que eu não tô sabendo? O processo digital. Ah, sim, de impostos ou o que mais? De imposto, não, tem vários... Do que se pode tem que tomar falar. cuidado, eu tenho que tomar cuidado. Eu tava falando com o advogado agora aqui e fala assim, cara, fala de boa no podcast, entendeu? Tipo, vai na manha, não sei o que lá, porque você é um cara que tem um certo perfil mais arriscado, né? Então eu tomo cuidado também quando eu vou falar de política, porque eu não quero pisar no calo de nenhum poderoso, né? Mas o que a gente tem que entender é que, assim, existem muitos processos acontecendo no Brasil sendo proferidos como julgado, já sem defesa e sem contraditório, onde a pessoa foi julgada como antidemocrática. E tá recebendo lá a multa diária porque ela disse meia dúzia de coisas no Twitter. Cara, eu não acreditei que eu ia viver pra ver esse tipo de coisa, mas a gente tá vivendo na terra do absurdo do Orwell, 1984. É bizarro, né? É um Ministério da Verdade. E a gente vê acontecendo diariamente esse tipo de coisa onde você tem que tomar muito cuidado com o que você fala e com o que você escreve, porque senão você pode ser julgado sim por aquilo dentro de uma pauta de você ser antidemocrático. Isso significa que existe claramente um cerceamento do livre falar. E obviamente, se na hora que você cerceia o livre falar, você está tentando cercear o livre pensar. Porque é isso que tá. O projeto é esse. É cercear o livre pensar através do livre falar. Porque quando você controla a linguagem, você controla o pensar. Então, se eu controlo a narrativa, eu controlo a história. O ser humano é movido à narrativa mitopoética de storytelling. Por que uma história vende? Porque ela faz as pessoas se identificarem. Eles tentam controlar a narrativa, não vai funcionar. Pois eu gosto de controlar a narrativa, o que eu mais quero, vou pedir para as pessoas aqui, gente, por favor, me cancelem. Arruma alguma coisa minha e me cancelem, por favor. Eu tô precisando de cancelamento, acho que tem 1 ano que eu não sou cancelado. As pessoas têm que cortar um pouco minha narrativa. Muito ameno. Então, não, pois é, eu tenho que falar alguma coisa, que eu vou ofender alguém, eu vou xingar alguém. Mas por que você quer ser cancelado? Não, eu vou te contar, o meu último cancelamento eu vou falar sobre isso. Mas antes disso, você falou da questão de propósito e felicidade. Tem um caso muito curioso. Uns 10 anos atrás, eu treinava muito empresas que mexem com venda de vários tipos de produto, enfim, né? E são literalmente milhares de vendedores. E aí me chamaram falando o seguinte: Wendel, um dos nossos líderes que teve uma ascensão mais meteórica aqui, a gente está muito preocupado com ele porque tem 3 meses que ele não sai de casa. A esposa dele está preocupada, ele não toma banho mais, ele está depressivo, a gente não sabe o que está acontecendo, ele não quer buscar ajuda de ninguém, ele confia muito em você. Aí eu fui lá conversar com ele. E aí descobri o seguinte: ele tinha definido, ele chegou no faturamento de 100 mil por mês recorrente, fixo, há pouco depois ali dos seus 20 anos, 20, 21 anos de idade. Então ele tinha definido o objetivo da vida dele, era fazer 100 mil reais por mês. Era isso. Meu pai nunca teve dinheiro, então esse era o objetivo da vida dele. Ele personificou tudo que o motivo da minha existência é chegar a 100 mil reais por mês. E ele conseguiu. E ele conseguiu isso com 21 anos de idade, 20 anos de idade. E a partir daquele momento a vida dele fica sem um propósito. Não serve pra mais nada. E mesmo com 100 mil reais batendo na conta, esse menino estava numa profunda, esse homem, né, agora, estava numa profunda depressão. Eu precisei ir lá com ele reconfigurar qual era o principal objetivo da vida dele. E depois de horas de conversa, entendendo a dor dele, entendendo o vazio que existia dentro dele, que não ia ser preenchido com dinheiro, só ia ser preenchido com serviço, ele definiu que o propósito da vida dele agora era enriquecer o maior número de famílias possível. Aí a gente pensa no seguinte: o propósito não é 100 mil, que é um propósito atingível, é um marco, você chega lá e põe uma bandeira. Ele definiu que o propósito da vida dele agora é um propósito que ele é infinito. Quando é que ele vai chegar em enriquecer a maior quantidade de famílias possível? Quando que ele vai chegar nisso? Nunca, porque não dá nem pra medir esse troço. Então é como se fosse o seguinte: ele vai subir uma montanha pro resto da vida, que essa montanha não tem um cume. Essa montanha não tem um pico. Aí talvez a pessoa pergunte: mas não faz o menor sentido, por que eu vou subir uma montanha a vida inteira se essa montanha não tem um pico? Porque o objetivo final é desenvolver virtudes.
O objetivo final é servir. As pessoas acham que o objetivo final da vida é ter prazer. Por isso que a sociedade está completamente fodida como está, porque é uma sociedade hedonista, uma sociedade que vive baseada em prazer. Eu preciso ter prazer agora. Eu não estou feliz, eu quero transar com alguém. Eu não estou feliz, eu quero comer alguma coisa no iFood. Eu não estou feliz, eu vou ver uma pornografia. Eu não estou feliz, eu preciso ver uma série nova para poder desaluviar minha cabeça, porque eu não estou feliz. E busca felicidade nesses elementos. Quando o processo precisa ser, eu preciso buscar intencionalmente aquilo que é difícil, eu preciso buscar intencionalmente aquilo que vai gerar algum nível de dor na minha vida para que lá eu desenvolva as virtudes que me faltam. Por que a coisa é dolorosa para a pessoa? Porque ela é pequena e fraca. Por exemplo, tem coisas que aconteceram 10, 15 anos atrás na sua vida que te deixaram desestruturado. Quando essa mesma coisa acontecesse hoje na sua vida, você fala assim, olha isso aí. Acontecendo de novo. Não é que o problema não é a coisa em si, é o seu tamanho perto daquela coisa, porque você desenvolveu carcaça, virtude, força. Então, aquilo que você tropeçou e caiu lá atrás, virou hoje em dia uma pedrinha. Não é porque o objeto em si diminuiu ou aumentou, foi você que cresceu muito. Só que isso só acontece se eu busco desenvolver virtudes ao longo da minha vida. Só acontece quando eu me concentro em servir outras pessoas. Isso é chave de riqueza, isso é chave de prosperidade. A maior parte das pessoas não querem passar por um sofrimento, a maior parte das pessoas querem um dinheiro fácil, a maior parte das pessoas quando começa a ter algum nível de dificuldade, que é aquele momento onde o joio começa a separar do trigo, deixa eu ver se esse cara quer mesmo. Ah, porque eu vou fazer meu podcast dar certo. Ah, é? Então deixa eu ver se ele quer mesmo. Aí vocês devem ter passado por muitas privações nesse tempo todo, por muitos desafios, muitos problemas e tal, e naquele momento que é o seguinte, eu quero ver se ele quer, o quanto que ele quer mesmo. E é ali que você vai mostrar que você não é preguiçoso, que você é corajoso, que você tem as virtudes e está desenvolvendo as virtudes que são necessárias dentro de você. Então, esse menino saiu daquela situação, se tornou um grande líder da empresa, produz muito, porque o foco dele deixou de ser simplesmente fazer 100 mil, e sim ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Né? Você vê qual é a chave que o Wendel está ensinando aqui, que é crucial, principalmente para o processo depressivo, existencial, é tirando o foco da pessoa do curto prazo, porque ele alcançou o objetivo e aí ele olhou para o abismo. Ele fala, e agora? Eu bati minha meta, o que eu vou fazer? Se você falar assim, quando eu chegar em 5 milhões de inscritos, eu vou estar no paraíso. Na hora que você bater 5 milhões, você vai ter que lidar com um abismo existencial de propósito, de significado. Né? E esse processo todo de você sacrificar o curto prazo, que é aquele objetivo que você tinha traçado, para o longo prazo, pode ser na vida próspera, de financeiro ou de relacionamento afetivo, sempre vai ser a solução. Eu sacrifico o curto prazo para o longuíssimo prazo eu alcançar um estado excelso, que é arquetipicamente o que sempre foi ensinado em todas as religiões, você buscar a santidade ou a sabedoria. A busca pela santidade e sabedoria, ela engloba todas essas características. E é exatamente por isso que a religião, tem muita gente que fala que é o ópio do povo, mas na verdade é a panaceia do povo. É um remédio, porque quando a pessoa entende verdadeiramente, não é religião, mas espiritualidade, é como eu vivo, em vez de eu ceder ao prazer hedonista, eu busco um caminho verdadeiramente estoico de virtude, eu vou desenvolver virtude no longo prazo, vai trazer significado para minha vida, tem por que eu levantar hoje. E por que eu vou dormir, e por que eu vou descansar, e vou levantar amanhã, e vou batalhar de novo, até meu último dia de vida, eu vou ter significado. O caminho da santidade, então, é o arquétipo máximo de você viver uma vida feliz. A santidade é uma vida de provação, a sabedoria é uma vida de provação, só que ela é uma vida também de máxima felicidade, que não tem a ver com sentimento. As pessoas confundem ser feliz com, mas eu tô triste, então eu não tô feliz. Não, você pode ser feliz estando triste temporariamente. É que a maneira como você lida com a tristeza sendo uma pessoa feliz, porque você decidiu ser feliz, é totalmente diferente de uma pessoa que está triste e se identifica com a tristeza.